Curtindo a Vida Doidada está fazendo 35 anos, exatamente, aniversário de Curtindo a Vida Doidada, Ferris Bueller Day Off, um clássico da sessão da tarde, lembra? Pera, 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 pera. Meu pai gravou numa fita VHS e era direto passando em casa, direto. Exatamente, um clássico demais. Vamos aqui falar como está o elenco de Ferris Bueller, inclusive, roda a vinheta. Começando com o Ferris Bueller, o Matthew Broderick, que na época tinha 23 anos. Era um jovem ainda fazendo, né? Um outro jovem de 17, né? Que era o Ferris Bueller. O Matthew Broderick fez vários filmes nos anos 80, participou de séries e tudo. Entre os marcantes assim, ele fez a voz do Simba lá e o Rei Leão. Participou de O Pentelho com o Jim Carrey. Fez o Godzilla, aquele filme horroroso. Fez o Inspetor Bugiganga. Lembra do Inspetor Bugiganga? Clássico. Ele fez um monte de filme bem ruim, na verdade. Os produtores, fez o musical Os Produtores. Ele fez o Ferris Bueller de novo, num comercial de TV, né? Anos depois. E a gente pensava, meu Deus, ele vai voltar a fazer o Ferris Bueller. Não voltou, né? Era só um comercial mesmo e tudo. Aliás, ficou bem na moda essa parada de fazer comerciais com atores reprisando papéis, né? Que foram clássicos em algum momento. Dá um quentinho no coração, aí quando você vai ver, é só uma propaganda. Não foi. Vai ver, não foi. Ele se casou em 97 com a Sarah Jessica Parker, lá de Sex and the City. E eles estão casados até hoje, tem 3 filhos. O Matthew Broderick tem hoje 59 anos. Ele tinha 23 anos, hoje ele tem 59 anos. Quase 60. Vamos falar agora do Alan Ruck, que é o melhor amigo do Ferris Bueller, o Cameron. Lembra aquele que fica doente? Sim. Ai, toda hora. Hipocondríaco, né? Os remédios. Ai, estou morrendo. Mas até que ele se diverte, né? Tirando a parte que ele destrói a Ferrari inteira. Ele fez Velocidade Máxima, que ele fazia ali um turista chato lá, que tinha acabado de chegar na cidade e se enfia no ônibus que tem uma bomba. Ele fez também um Caçador de Tornados lá no Twister. O seriado Spin City com o Michael J. Fox. E depois com o Charlie Sheen. E ele também fez um fantasma lá naquele filme Ghost Town, do Rick Gervais. Em 2016, ele fez a versão nova do Exorcista, que foi uma série de TV, que é bem legal e é mais baseada no livro, assim, do que no filme. Muito conhecido. E agora ele está na série Succession, lá da HBO, e em que ele faz lá o filho mais velho da família Roy, Connor, que é tipo... E ele faz lá um papel que ele é meio bobão, é um natureba, mas não é, sabe? É um filho da mãe, assim como todo o resto da família. Ele tinha 29 na época, né? Tinha 29 na época e ele fazia um jovem de 17 anos, né? Hoje, o Alan tem 64 anos. Coisas de anos 80, né, Juras? Exatamente. Como se o Tom Holland não fizesse isso até hoje. Exato. Seguindo aqui, nós temos a minha Sarah, a Sloane, né? A namoradinha do Ferris Bueller. Ela fez uma princesa Lily lá em A Lenda, filme com Tom Cruise, filme do Ridley Scott. Fez lá Time Cop com Jean-Claude Van Damme. Lembra Time Cop? Clássico, né? Lembro. E tudo mais. Fez alguns papéis na TV e não sei o que, né? No cinema, pequenos papéis, e deu uma sumida. Tá aí quase 10 anos sem fazer mais nada em Hollywood. Deu uma cansada, né? Cansei de ser famosa. Isso. Ela não conseguiu ser muito famosa também, né? E aí... então. Ela falou assim, quer saber, eu não vou ser mais famosa. Agora eu vou ter sogros famosos. Exatamente, porque lá em 96 ela casou com Jason Connery, o filho do Sean Connery. Depois se separou e se casou com o Brian Henson, que é filho dos criadores aliás, o criador dos Muppets, né? O Jim Henson. Muppets, Labirinto. Sim. Todos os filmes bacanas de marionete é do Jim Henson. Tinha 18 na época. Ela tem hoje 53 anos. Mia Sara. Vamos falar agora da Jennifer Grey. Talvez uma das pessoas mais conhecidas do elenco. Ela que fazia a irmã do Ferris Bueller, a Jeannie. Ela tinha 26 anos na época. Ela já... Tá certo, ela já fazia uma irmã mais velha do Ferris, né? Então, sim, ela era muito conhecida, ela ficou muito conhecida por Dirty Dancing, onde ela fez a Baby, ali dançando com Patrick Swayze lá, e tem aquela parte que levanta ela assim. Time of my life. Só que aí ela fez muito sucesso com esses papéis, e aí ela pegou o dinheiro e fez uma plástica no nariz. E ela modificou demais o rosto dela. O rosto ficou bem diferente, né? Tanto que nos filmes seguintes...
as pessoas mal conseguiram reconhecer a Jennifer Grey, né? Ela... Pra você como muda, né? A cirurgia plástica, tudo, mas escolha dela, e ela que decide, né? Por exemplo, não, ela que fez a escolha dela. É tanto que eu assisti, sabe Friends, né? A série Friends, ela faz um papel pequeno, a Mindy, a Rachel uma ia das amigas da casar... Rachel, E aí trai com... tipo, ela descobre um dia antes que o marido dela é dentista e tinha ficado com a amiga dela e era... Isso. A Jennifer, era impossível você reconhecer. Ela também fez um papel em House num episódio e você não tem a menor ideia de que era ela mesma. Não, ela participou de Grey's Anatomy, tem vários dessas séries que você consegue, que a Jennifer Grey fez. Mas e aí o que trouxe ela de volta pro estrelato foi ela participar lá das danças dos famosos lá dos Estados Unidos, né? Aquele Dancing with Stars. Dancing with the Stars. E ela foi a vencedora. Aí falaram, olha, então, lembra da Jennifer Grey lá dos anos 80? É ela. Aí Sabe agora... o que é mais curioso? Ela foi casada 20 anos com o Coulson dos Vingadores, o Clark Gregg. Mas separaram. Né? Separaram agora, inclusive, né? Fruto da pandemia aí. A pandemia, né? Pandemia os relacionamentos. Construiu e destruiu. Você aí que sobreviveu à pandemia é uma prova. A prova é que o relacionamento é forte, é sólido, porque, meu irmão... Vou te falar. Jennifer Grey tinha 26 anos, hoje ela tem 61 anos de idade. Vamos falar aqui do Jeffrey Jones, o diretor Ed Rooney, né? O vilão desse filme. Cara odioso. E se transformou também no cara odioso na vida real, né? Porque... Talvez o vilão da vida real, Júlio. Exatamente, ele fez vários papéis, né? Ele fez Os Fantasmas Se Divertem. Ele tinha 40 anos na época, tá? Fez Os Fantasmas Se Divertem, fez O Advogado do Diabo, Ed Wood, fez o pequeno Stuart Little, nunca, né? Esse nome é maravilhoso, o pequeno Stuart Little, né? E aí, lá no começo dos anos 2000, ele pausou a carreira porque ele foi preso, né? Foi acusado e comprovado que ele estava com posse de pornografia infantil e um jovem lá de 17 anos disse que ele queria tirar fotos dele pelado e não sei o que e tudo mais. Essa acusação, inclusive, foi retirada depois, né, do rapaz. No fim do imbróglio desse rolê todo aí, ele foi condenado a 5 anos de prisão em regime aberto, né? Ele teve que cumprir. E ele descumpriu várias vezes, porque ele tinha que comprovar o status dele, ele tinha que avisar, né? Estou aqui, não sei o que, e ele sumia. E aí só piorava a pena dele. Ou seja, se lascou, né? Se lascou no Ferris Bueller, se lascou o professor, é o diretor que mais se lascou da história do cinema, talvez. E se lascou na vida real, né? Talvez ele tenha merecido em ambos. Tchau. Né? Ele tinha 40 anos na época, hoje ele tem 75 anos. Agora a gente vai falar de um cara que tem aí uma bagagem. Acho que dá pra dizer assim. Podemos dizer que esse viveu. Tem uma bagagem. Vamos falar do Charlie Sheen. Eu acho que ele já viveu, umas 10 vidas. O Charlie Sheen, que ele não tem nome no filme, né? Ele faz um pequeno papel, né? Isso, é pequenininho, mas é legal assim, porque hoje em dia, como ele ficou muito conhecido depois disso, né? Hoje em dia você olha e fala, caramba, olha o Charlie Sheen fazendo aí uma pontinha, né? E fazendo assim um papel que é perfeito pra ele, inclusive, né? Ele, né? Ela é ele na época, né? O cara preso, drogado, malandrão e não sei o quê. Todo mundo conhece Charlie Sheen, acho, né? Ele fez Platoon, fez Wall Street. O irmão dele é o Emílio Esteves, que fez o Clube dos Cinco. E ele fez também o filme dos Ducks. Lembra os Ducks? Ele tá de volta, inclusive, na série de TV agora. Sim. Eles fizeram... Emílio Esteves, que é um dos caras mais difíceis de Hollywood. Aí ele... Vamos fazer um evento aqui pra celebrar o Clube dos Cinco. Não vou. Não vou. Aí vai estar o elenco inteiro, menos o Emílio Esteves, né? Que família, né? Que família difícil é essa? E não vamos esquecer que os dois são filhos do Martin Sheen, que é um outro ator muito conhecido também. Eles fizeram juntos os Jovens Pistoleiros. Sim. E também fizeram o Trabalho Sujo, né, juntos. O Charlie Sheen fez Top Gang 1 e 2, que são filmes incríveis. Um tirando sarro de Top Gun e o outro tirando sarro de Rambo. Ele passou por vários problemas na carreira, principalmente por causa de abuso de drogas, de álcool e tudo mais. Ele ficou afastado um tempo e aí ele voltou pra fazer Two and a Half Men. E aí a coisa desandou de vez mesmo, porque ele voltou aos seus velhos hábitos e aí deu uns problemas seríssimos lá nos bastidores da série e ele foi demitido. A estrela do show foi demitida hoje em dia. Aí depois ele fez aquele Terapia de Choque, que também foi uma série que ele fez muitos episódios, mas ninguém assistiu.
Eu não sei como é que isso pode ter acontecido. E hoje em dia ele tem 55 anos. Exatamente. Ele depois descobriu que tava. Ele descobriu que tava com HIV, né? Também, né? Exatamente. Há pouco tempo atrás ele divulgou pra imprensa que ele. Na verdade, divulgaram, né? E ele teve que afirmar, ele teve que dizer que ele realmente é portador do vírus HIV. 19 anos na época e 55 anos na atualidade. Parece que o Charlie Sheen tem bem mais do que isso, porque ele já fez tanta coisa, a gente já viu tanto o nome dele nesses 30 anos aí, 35 anos, que é impressionante. Aproveitando esse momento aqui, que a gente já falou do elenco, vamos falar rapidinho sobre algumas curiosidades aqui desse filme. Você sabe, Curtindo a Vida Doidado é um filme dirigido pelo John Hughes, um dos maiores nomes dos anos 80, diretor de Clube dos Cinco, Gatinhos e Gatões, né, Mulher Nota 1000. E aqui de Curtindo a Vida Doidado, ele escreveu esse roteiro em 6 dias. Falaram assim, olha, você tem que escrever uma história aí. E ele colocou uma história pessoal aí, porque ele disse, né, que o Ferris Bueller era um amigo dele. E aí ele começou a escrever e fez lá e em pouco tempo tava pronto o roteiro de Ferris Bueller. Parece que sim, nossa, então é simples, não sei o quê. Não, ele sempre falou que o foco eram os personagens, né? O background e tudo mais era muito fácil de fazer mesmo. Mas os personagens eram difíceis, assim, então ele teve que trabalhar bem os personagens, inclusive na filmagem, né? Porque o John Hughes, ele tinha o costume de escrever o roteiro, ele queria que todo mundo seguisse os roteiros dele, mas na hora ele falava assim, cara, eu consigo melhorar um pouquinho aqui, como ele dirigia, né, os filmes dele, os principais filmes dele, né? Ele fazia roteiro para outras pessoas, como Esquecer de Mim, por exemplo, que é o roteiro dele também, mas os filmes que ele dirigia, ele se permitia alterar algumas coisas da história, né? E assim, parece um filme muito simples, sobre um garoto que foge da escola pra ter um dia de folga, mas, cara, é um filme que fala bastante sobre um crescimento pessoal das pessoas, né? O quanto você precisa parar um pouco a sua rotina pra aproveitar a vida, cara. Porque a vida é curta, entendeu? Não vai fazer as sacanagens que o Ferris Bueller faz lá. Não são bacanas. Mas, cara, às vezes, de vez em quando, a gente precisa dar uma parada na nossa rotina maluca e respirar, sabe? E olhar a folga, né? O day off, né? Do nome do filme, né? O dia de folga do Ferris Bueller. Não que ele fizesse, né? Ele fazia sempre isso, né? Faltava várias vezes e tudo mais, mas... quem nunca, é um retrato, jura? Né? Quem nunca? Jura? Quem nunca, jura? Quem nunca pegou... Um termômetro, ficou apertando a mão pra ver se ele esquentava mais, mas não vai esquentar mais. Eu já fiz isso algumas vezes, rapaz. Eu queria faltar aula pra poder ir jogar videogame na locadora, então... É claro, pô. Quem não queria? Ferris Bueller é um ícone das nossas infâncias aí. Você sabe que uma segunda curiosidade é que o Matthew Broderick poderia não ter sido o protagonista desse filme. O John Hughes sempre pensou nele. Mas outros atores foram considerados para o papel. Johnny Depp e recusou, não quis. O Michael J. Fox, o Robert Downey Jr., o Tom Cruise e até o Jim Carrey foram considerados. Meu Deus do céu. Já pensou, cara, o Jim Carrey no Curtindo a Vida? O Michael J. Fox, você consegue ver ele fazendo o Ferris Bueller, o Michael J. Fox. Que ele já fazia De Volta para o Futuro, né? Então, uma vibezinha, né, meio estudantil e tal. Você consegue ver. Mas ele já tinha feito o Garoto do Futuro também, né? Então, eu acho que o próprio Jay Fox talvez falasse, não, peraí, eu vou ficar fazendo esses adolescentes aí, aprontando as grandes confusões. Downey Jr. daria um bom Charlie Sheen no filme, né? Porque ele era, né, vibe Charlie Sheen também. Só o Tom Cruise aqui que desvia, que não era... que sempre foi de uma outra vertente, né? Engraçado que o Anthony Michael Hall, né, que fez outros filmes do John Hughes... inclusive Clube dos Cinco, né? Gatinhas e Gatões, Mulher Nota 1000. Foi oferecido o papel do Cameron dele. Só que ele tava se achando o máximo naquela época. Ele falou assim, cara, esse tipo de papel aí não dá pra mim. Se fosse o Ferris Bueller, talvez ele topasse. E o Anthony Michael Hall sempre foi coadjuvante de tudo, caralho, né? Não tem nada de... A vida dele é ser coadjuvante. Não, ele fez aquela série, né? Baseada no filme do Stephen King lá, que ele tinha os poderes. Não lembro agora, não é Medium, não é Medium. Aquilo ali foi o máximo de protagonista que ele fez. Sim. Os outros todos, ele era... um coadjuvante renomado, digamos assim. Uma outra curiosidade aqui é que você vê adultos interpretando jovens, não é uma novidade, né? Em Hollywood sempre fez isso. A gente assistiu um seriado, a nossa vida inteira no SBT, o Chaves, que um senhorzinho de 60 e poucos anos fazia um jovem de 8, né? O Chaves tinha 8 anos, cara.
8 anos, mano. 8 anos, sabe que tem noção que é 8 anos? E aí você vê aqui no caso do Alan Ruck, né? O Cameron, ele tinha 29 anos na época. O Ferris Bueller tinha 18. Ok, o Ferris Bueller ter 18, o Matthew Broderick tinha 23. Dá, né? Dá pra... né? 5 aninhos aí, é quase a mesma geração. Não dá pra... A minha Sarah, beleza, porque a Sloane tem 17, ela tinha 18. Então, apesar do John Hughes ter visto a minha Sarah na época, falou assim, olha, você tem cara de mais velha. Ela deve ter ficado triste, né, com esse comentário lá. Pra quê, né? Que deselegante. Ih, rapaz. A Jennifer Grey é que não queria fazer a namorada do Ferris Bueller, porque a Jennifer Grey já tinha 26 anos, né? E aí ela falou assim, ó... Não, posso fazer a irmã mais velha dele, combina mais, né? A Molly Ringwald, que tinha feito outros filmes do John Hughes também, foi oferecido o papel, mas ela não quis fazer. Ela tinha 18 anos, né? Mas ela também fez muitos papéis, assim, de adolescente. Fica complicado. No fim, ela também ficou conhecida, né? Como essa atriz aí, tanto que quando ela ficou mais velha, pararam de chamar ela, né? É ruim, cara. O ator, ele tem que ter muita noção da carreira dele pra não ficar preso a esses papéis. Então, precisa saber a hora certa de falar, não dá, esse papel não é pra mim. O Emílio Esteves, inclusive, disse não, né, pro John Hughes lá pra fazer o papel do Cameron. E o Alan Ruck, toda vez que encontra o Emílio Esteves, ele agradece por isso, porque foi assim que ele foi descoberto, né? E ficou muitos anos só como Cameron, né, cara? Agora que ele tá... Ele fez uns outros papeizinhos que eram muito coadjuvantes, mas agora ele tá fazendo um papel legal na TV. Essa daqui é da pesada. Porque o Matthew Broderick e a Jennifer Grey, eles namoraram. Eles até noivaram na época do filme. Então, olha só, os irmãos, eles tinham umas tretas ali no filme, né? E no final eles fazem as pazes. Mas nunca você ia imaginar que eles eram namorados na vida real. Só que aí, eles mantiveram lá o romance, estava em segredo, ninguém sabia. E a Mia Sara começou a ficar afim do Matthew Broderick. E ele, tipo, então... calma aí, jovem. Hoje não... Quem sabe amanhã e tal, porque ele tava escondendo. E aí, em 87, eles estavam juntos num carro e eles colidiram com outro carro, matando 2 passageiras, que é a mãe e filha. Então, acabou culminando aí numa grande tragédia. Né? Não que fosse a culpa do namoro deles, né? Mas, infelizmente, eles estavam juntos, né, nessa tragédia. O curioso é que os atores que fizeram os pais do Ferris Bueller, né? O Cindy Pickett e... Lyman Ward, eles se conheceram nos sets de filmagem e acabaram, né, se casando. Tiveram 2 filhos. Esses dois tinham cara mesmo de casal real, né, cara? Tinha. Assim, eu acho que realmente tava rolando ali, sabe? Tava rolando. Lá em 92, né, alguns anos depois, aí, 6 anos depois, eles fizeram novamente pais de adolescentes no filme Sonâmbulos. E aí esse filme, né, causou o término da relação deles, inclusive. Né? Começaram no filme e terminaram no outro. Acho que eles perceberam, a gente não saiu do lugar, a gente precisa separar, senão a gente não vai conseguir fazer nada. Sim. Uma outra curiosidade aqui é sobre a Ferrari. A Ferrari tem um papel importante nesse filme, apesar de que não era a Ferrari, né? Era uma réplica da Ferrari, né? Eles fizeram em cima do carro da Modena, né? Aquela GT Spy da Califórnia. Fizeram uma montagem de uma Ferrari, a Ferrari GT 1961, e colocaram o símbolo da Ferrari. Inclusive a Ferrari processou depois por ter usado o símbolo sem ser num carro da Ferrari. Eles fizeram 3 réplicas, né? Uma que caiu da casa do Cameron, né? Aquela que eles ficam girando pra tentar, né, voltar a quilometragem, que ideia espetacular. E aí ela cai. Eu já assisti esse filme 459 milhões de vezes e não tem uma vez que eu não fico... Cara, Cameron, não chuta esse negócio. Não chuta esse negócio, tá? Porque é tão gratuito aquele chute no carro, sabe? Mano. E aí no fim... Sabe o que é curioso? É que essa Ferrari GT essa 250 GT, que tanto as pessoas queriam, só tem 56 unidades dela no mundo. E uma foi vendida recentemente pela bagatela de 17 milhões de dólares. Vamos falar agora da parte mais icônica do filme? Twist and Shout. Uma cidade inteira dançando a música dos Beatles. Chicago, né? Chicago, que é a terra do John Hughes. E ele disse até em entrevista que ele queria com esse filme fazer uma homenagem a Chicago, porque se o Woody Allen podia fazer homenagem a Nova York toda hora, ele podia fazer homenagem a Chicago, que era a cidade que ele ama. Mas é uma grande homenagem mesmo, porque o Ferris, ele fica andando pela cidade o dia inteiro procurando os melhores lugares pra se divertir. Ele vai no museu. São lugares que eu nem acredito que
adolescentes iriam, entendeu? Tipo, no museu. Mas são as partes mais. introspectivas, né? Tem aquela cena clássica deles assim nos quadros, né? Assim, ó. É muito Isso, massa. A música dos Smiths e tal, é muito legal. E eles gravaram aquela cena, por incrível que pareça, em 2 dias apenas. Curioso, Rogério, é que eles queriam fazer, né? Eles aproveitaram lá um desfile que tava acontecendo. E eles falaram assim, olha, filmamos aqui, mas a gente pode ter mais. Aí a gente precisa de figurantes. Venham figurantes pra nossa filmagem do dia seguinte. Apareceram 10 mil pessoas, né? 10 mil pessoas lá. Inclusive aquelas cenas que aparecem a galera dançando nas construções. É tudo real, mano. Tem gente que nem sabia que tava sendo filmado um filme ali. E tava lá, todo mundo se divertindo, curtindo, né? Eu acho que é por isso que a cena acaba sendo tão icônica, sabe? Ela é muito pouco fabricada. Você sente que tem ali uma vibração das pessoas aí gravando. Obviamente que a maioria das pessoas sabiam que estavam sendo gravadas, mas... elas estão felizes de estar ali. Você consegue sentir isso, sabe? Não parece aquelas pessoas que ficaram no sol o dia inteiro e tão, sabe, que fica até cabisbaixo, assim. Não, são pessoas que realmente estavam se divertindo fazendo a cena. E aí, juntando com a música, juntando com a atuação do Matthew Broderick, que é incrível ali cantando, com todas as outras cenas, né? A balançadinha de bunda do pai dele, assim, na janela e tal. Mas o Matthew Broderick, ele iria fazer uma grande performance de coreografia. Inclusive, tava tudo montado ali pelo Kenny Ortega, né? Antes dele fazer Dance Dance, o coreógrafo famoso. E aí ele teve um problema no joelho. E aí a dancinha dele foi o que deu pra fazer. E aí já foi clássico demais ali, né? Todo mundo dançando, a cidade inteira dançando. Inclusive eles tiveram que pagar $100 mil de direitos autorais por ter usado essa música no filme. Posso te dizer a verdade? Vale a pena. Os Beatles são os Beatles pra sempre. Eu tenho um quadro deles aqui embaixo, inclusive. Mas eu acho que quem devia ter pago 100 mil pro filme seriam os Beatles. Porque, cara, muita gente conheceu. Eu, por exemplo, conheci Beatles por Twist and Shout em Curtindo a Vida Doidado. Então, eu acho que é um casamento perfeito. Go ahead, London. Outra curiosidade aqui é que as placas dos carros dos filmes são referências a filmes do John Hughes, né? Você vê lá, tem uma placa que era VCTN, que era o National Lampoon's Vacation, que é o Férias Frustradas, né? Que ele fez. Tem um que era o TBC, que era o Clube dos 5, né? The Breakfast Club, né? Breakfast Club, Tem um que é o M-Moon, que é o Mr. Moon, da Dona de Casa por Acaso. Ele colocou várias dessas plaquinhas assim, né? Tem um que é o 4FBDO, que é do Ferris Bueller Day Off, né? Caraca, isso aí é duro de né? Isso daí, parabéns, viu? E o da Ferrari é Nervous, né? Que é NRVOUS, que é o Cameron, né? O quanto ele é nervosaço, nervoso. né? O cara chutou o carro inteiro. A cena do professor dando aula, você lembra desse, né? Caraca, das cenas mais icônicas do Ben Stein. E depois a chamada, né? Bueller. E aí tem um cara falando várias vezes, a menina. Ele tá doente. Bueller. Ele tá doente. De fundo, assim. He's sick. Essa cena é sensacional. Tem um cara babando que tem até uma poça de baba em cima da mesa. Mano, isso o retrato da escola. De professores passando matérias extremamente desinteressantes. Sem se preocupar com a forma que os alunos recebem. E professor desinteressante, conteúdo desinteressante. E a forma de ensinar desinteressante, né? Então os alunos estão no mundo da lua, né? Não. Ele tem 2 cenas, né? Tem a cena da chamada, que ele fala o nome e a pessoa fala, aqui. Bueller. Mas também tem uma hora que ele tá dando aula, e aí ele fala assim, e aí, aqui, tá... Alguém? Em 1930, os republicanos tinham a maioria da Câmara dos Deputados, num esforço de aliviar os efeitos da... Alguém sabe? Alguém? Alguém sabe? Alguém sabe? Muito bom, caraca. E os caras tudo assim, e lá fora, um sol, um dia lindo, assim. E os caras, Alguém sabe? Tudo isso foi improvisado, tá? Tudo isso foi improvisado. Incrível, cara, incrível. A única coisa que tava no roteiro era a chamada. Fazer a chamada. É do Bueller. Bom demais. Sensacional, né, cara? Sensacional. Uma outra curiosidade que nós temos aqui é que o filme ficou na 10ª posição do top 10 de bilheteria dos Estados Unidos naquela época, de 86. Ano que foi liderado por quem? Por Top Gun.
A gente já fez, inclusive, um outro vídeo aqui, né? Você pode acessar aqui, tem link aqui na descrição ou aqui em cima no card, que a gente fez também pro aniversário de Top Gun. 35 anos também, né? Porque saiu no mesmo ano, né? Então é a mesma idade do filme do Ferris Bueller, né? São vários filmes que estão fazendo 35 anos, né, cara? Exatamente. Filmes icônicos. E isso mostra que a gente realmente não está ficando mais novo. E obviamente, que Curtindo a Vida Doidado é um dos filmes mais populares da cultura pop. E já foi reconhecido por diversos... Cara, tem referência de Ferris Bueller, Days Off, em uma pancada de coisa. A gente teve um dia desses nos filmes do Deadpool, né? Que ele aparece na cena pós-créditos e ele... Vocês ainda estão aí e tudo mais na cena, né? No finalzinho. Sim, com certeza. E será que muita gente só pegou ali, tipo... Falou, o que é isso daí? E foi procurar? Muito triste, mas pode ser, porque faz tempo que não passa na sessão da tarde. Inclusive... Uma ex-primeira-dama, a Barbara Bush, ela uma vez falou lá, ela citou uma frase icônica do filme, que é aquela: a vida passa muito rápido. Se você não parar e olhar ao redor de vez em quando, você pode perdê-la. Importantíssimo. Aliás, a grande lição de Curtindo a Vida Doidado é isso, né? A gente poder aproveitar. E essa, mais do que nunca, essa frase, ela faz sentido... Principalmente nos dias de hoje. Eu sei que a gente tá com muitas restrições, né? De poder aproveitar a vida e tudo mais. Só que dá pra aproveitar a vida, inclusive, em casa, né? A gente fica sem fazer nada, né? Só olhando pro teto, esperando o tempo passar. Enquanto a gente podia estar fazendo outras coisas também, né? E uma coisa que não existia em 85, 86... e que hoje em dia tem, que a gente fica muito com a cara enfiada, é o celular, né? Então, de vez em quando, tirar um pouco... Se você... Sabe, é que nem a aula que o cara tá... Alguém sabe? Alguém? Você tá com o celular aqui, alguém? Você tira o celular e você olha assim... Opa, que dia bonito. Eu nem sabia. Entendeu? Existem vários vídeos, eu tava vendo ontem, vídeos de professores passando perrengue em aulas EAD. Mas é cada uma, mano. Os alunos fazendo uma típica Ferris Buellerzada. Tipo assim, professor... A gente não tá te ouvindo direito, aperta Alt F4 aí. Aí o professor, como segura Alt e F4, aí aperta e a janela fecha. Acaba a aula de todo mundo. Caraca, mano. Eu sei de uns perdidos aí que tem gente que fala assim: minha câmera hoje não tá boa, vou desligar a câmera. Desligar a câmera e vai assistir desenho, vai jogar videogame. Às vezes o pai acha, o filho tá estudando, tá quietinho, hein? E o moleque tá lá só no quando liga a câmera computador. sem querer também, né? Tem uns que deixam a câmera ligada e pensa que desligou e na verdade o cara tá fazendo outras coisas, inclusive bizarras, né? Cara, aconteceu muita coisa nesse período aí. Muita história pra contar aí. Falamos aí sobre Ferris Bueller Day Off, Curtindo a Vida Doidado, um filme, um vídeo um pouco maior aqui, mas falamos sobre esse clássico da Sessão da Tarde, um clássico, né, de geração. É um filme que entrou aí na lista de filmes a serem protegidos, né, pelo National Registration. Essa galera que protege os filmes aí, né? O Scorsese. Scorsese. Pronto, Scorsese mandou guardar o filme e todo mundo vai obedecer o Scorsese, porque... muito bom. Se tem um cara que merece mandar, é ele. Ferris Bueller Day Off. Você assistiu quando? Coloca aí nos comentários. Gostou desse vídeo? Recomenda pra outras pessoas aí, né? Coloca lá no Twitter, no Instagram. Diz aí que você tá vendo a gente. Marca a gente no @Cinema com Rapadura lá no Instagram. A gente vai ficar feliz de você marcar e tudo mais, e você divulgar o nosso trabalho. E se você gostou desse vídeo, joga o like! A gente se encontra na próxima. Tchau.